Shalom, a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia, que envolve a ideia da introdução à teologia e à bibliologia, uma das doutrinas do ramo da teologia sistemática. Essa é a quinta parte da aula dupla 3, que são aulas 5 e 6, e a segunda parte da aula 6. Bem, nós estamos falando sobre a construção da Bíblia Sagrada, considerando os aspectos dos livros apócrifos. Nós já falamos sobre os apócrifos do Velho Testamento, agora vamos entrar no ambiente do Novo Testamento. Entramos então no Novo Testamento, esse foi escrito após Jesus, até a morte do último dos 12 apóstolos, que foi João. Então, depois que o último apóstolo, autorizado por Jesus a escrever, as suas palavras, porque andaram com Jesus, os 12 andaram com Jesus, a gente sabe que um deles traiu Jesus, mas aí eles pegaram outro que tinha andado com Jesus, e o Espírito Santo disse, tinha dois, na verdade, o Espírito Santo então mandou separar Matias para ser um dos 12 e se tornar a base do testemunho acerca de Jesus, porque eles andaram com Jesus. E esses tinham autoridade. E foram a partir deles que foi escrito o Novo Testamento. Ou eram eles, ou alguém com eles, ou alguém autorizado por eles. Isso aí é uma das bases para se considerar o Novo Testamento que a igreja construiu. Depois nós vamos falar acerca de critérios que a igreja utilizou para a construção do Novo Testamento. Mas foram 100 anos de escrita, acrescentando aos 1.200 ou 1.600 de Moisés, que escreveu a Bíblia, a gente chega aí a 1.300, a 1.600, 1.700 anos, em que a Bíblia foi escrita, de Moisés ali no Monte Sinai, quando a Bíblia começou a ser escrita pelo dedo de Deus, com os 10 mandamentos, e Moisés escrevendo os 5 primeiros livros, até o apóstolo João, que foi o último, Mas já havia apocalipses antes do nosso Apocalipse? Sim, eu quero só chamar a atenção aqui rapidamente ao Apocalipse, porque o último livro foi o Apocalipse. Só que Apocalipse é um livro que segue um estilo literário dos judeus. Tá? E é importante a gente saber disso, porque quando a gente entrar agora no mundo dos apócrifos do Novo Testamento, existiram muitos apócrifos apocalipses. É um estilo literário, tá? Que é uma forma que eles utilizavam porque eles eram dominados por impérios. Então era uma maneira de se comunicar por meio de símbolos. Então os judeus falavam, por exemplo, um para o outro, o dragão está vindo voando sobre a montanha azul, está chegando num lago. Aí os outros povos falavam, que história é essa? Esses judeus são cheios de invenção, Só que eles criaram códigos para falar que, na verdade, o dragão é o exército que está passando pelo monte, que é aquele monte tal, e vai chegar no lago, então, ali em Galileia. Quer dizer, era só uma maneira deles construírem uma escrita simbológica para poder esconder uma mensagem. E aí Deus, na sua sabedoria, pegou esse estilo de escrita, já tinha sido usado na Bíblia pelo profeta Zacarias, quando ele escreveu, o profeta Zacarias tem lá o seu livro, é um livro apócrifo, quer dizer, é um livro apocalíptico, ele utiliza de símbolos para poder falar. A gente vê um pouco disso também em Daniel e até em Isaías, mas de uma forma mais forte, se transformou num estilo literário, mas depois de Esdras, por causa dos impérios, principalmente depois que eles foram dominados por Babilônia. E eles começaram a escrever de forma codificada. Deus escolheu, lá no tempo de João, utilizar um estilo de apocalíptico para trazer toda a revelação que está lá em Apocalipse.
Nós temos aí, por exemplo, o Apocalipse de Moisés, de Sidraque, e esse era um estilo de literatura. Foi isso foram escritos outros apocalipses depois de João, também depois, não foi antes e depois, né? São chamados de apocalipses apócrifos. Entramos então no Novo Testamento. O Novo Testamento teve uma realidade diferente do Velho Testamento, o Antigo Testamento, né? AT. Pois o Novo Testamento se baseou no Antigo Testamento para ser escrito, apesar de ter havido casos independentes, como o caso de Atos e Apocalipse, além das realidades históricas, que são as cartas e evangelhos, que contam também parte da história. Mas, basicamente, o Novo Testamento todo foi fundamentado no Velho, ou seja, nada do Novo Testamento podia ser contrário ao Velho Testamento, tinha que ser harmonioso para ser considerado um livro canônico, ou seja, um livro que se transformou nas Sagradas Escrituras. Jesus confirmou as Escrituras Sagradas, conforme já falamos, que os rabinos, né, que incluíam escribas e sacerdotes, ensinavam no tempo de Jesus. E foi Jesus que deu autoridade para os apóstolos, assim como aqueles que ele autorizasse e terminasse as Escrituras Sagradas. Mas vamos falar de inspiração um pouco mais à frente. Nós encontramos então 27 livros, né, que são divididos em 5 partes, conforme a igreja. Então essa é a divisão evangélica, na verdade é a única que tem de fato. São os evangelhos, que são os livros biográficos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos nos evangelhos uma pequena divisão, que é o evangelho sinópticos e João. Nós temos o livro histórico, que é Atos, as cartas paulinas, ou epístolas paulinas, né, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. As epístolas gerais universais são as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por último, a 5ª parte, que é o livro profético e Apocalipse. Se eu te perguntar então como que se divide o Novo Testamento, é assim, tá? São essas 5 partes: evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e livros poéticos, ou proféticos, e livro profético. Os evangelhos sinópticos, que é uma divisão, né, dentro de evangelhos, é Mateus, Marcos e Lucas. João é separado. É porque toda a ideia é simples, é de que Mateus e Lucas foram baseados em Marcos. Marcos seria então o livro mais antigo, escrito por João Marcos, né, aquele sobrinho de Barnabé, que andou com o apóstolo Pedro. Então, basicamente, a ideia de que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, né? E aí, então, Mateus, que era um dos apóstolos, e Lucas, que foi um que andou com Jesus, e que também foi reconhecido pela igreja, os seus escritos, basicamente o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles escreveram baseado em Marcos, né? São os evangelhos que demonstram similaridade muito grande. Para muitos, o Marcos foi a base do livro de Lucas e Mateus. Marcos também é considerado como o Evangelho de Pedro, pois João Marcos foi um ministro que trabalhou com Pedro. A dúvida está no capítulo só 16, se é original ou foi adotado ou confirmado pela igreja. Bom, essa discussão já entra no texto Receptus, né, como um texto básico, que foi o texto básico para a tradução da Vulgata Latina, que foi a grande tradução da igreja, né, para o latim. Mas isso depois nós falamos, né, no Evangelho de Marcos. Só que a igreja, durante quase 2000 anos, reconheceu o texto Receptus, inclusive o capítulo lá de Marcos, que fala até o id, né? Nós temos aí, então, se você quiser depois parar, não vai dar para a gente analisar bem detalhado, mas está aí a relação dos evangelhos sinópticos. Se você parar esse daí, o seu vídeo, você vai ver aí os percentuais que um tem no outro. Houve também livros apócrifos durante o tempo da escrita do Novo Testamento. E um pouco depois até que a igreja confirmou o Novo Testamento. Mas os apócrifos foram um problema grande para a igreja no início, pois várias heresias se formaram baseadas nos livros que não foram apoiados pelos apóstolos de Jesus Cristo. A igreja demorou anos para ver isso. Mas veja aí, agora eu vou passar um monte de listas, vou falar rapidamente, depois você pode ver slide por slide, tá? Mas nós temos aí apócrifos da infância de Jesus, né, que é o Ciríaco, a história de José, a vida de João Batista, o Evangelho Armênio. Aí conta um monte de história de Jesus, ter ressuscitado
um pombo, ter feito isso, ter feito aquilo, mas pode ter acontecido? Pode, mas não foi reconhecido como verdadeiro. Talvez a gente vai chegar no céu e falar, era verdade, mas não importa, Deus não quis utilizar essa parte da história de Jesus. E não pode ser reconhecido, é considerado pela igreja como apócrifo. Nós temos aí os evangelhos judaicos, como o de Hebreus, dos Nazarenos, dos Ebionitas, né, que foram os oriundos dos judaizantes, né, acabaram formando uma seita cristã. Aí temos um monte de evangelhos, né? Marcião, que foi um problemão para a igreja, né? Mária, Pele, Barsabas, o livro de Tomé, de José de Arimateia, de Pedro, né? Aí nós temos Atos também, com Atos de Pilatos, com todas essas divisões, de Bartolomeu, a sentença do Pôncio Pilato. Aí tem todos os livros do gnosticismo, que foi uma das doutrinas mais destrutivas e que o apóstolo João, na sua carta, no seu evangelho e também nas suas cartas, ele ataca frontalmente, né, com a ideia de que do gnose, fala que o Logos é Jesus, né? E tem vários escritos gnósticos, tá? Gnose significa conhecimento, né? O apóstolo João, conforme nós falamos, ele falou contra isso. Esse foi um problema, porque eles escreveram muitas coisas. Está aí, ó, textos gnósticos. Os diálogos com Jesus, os textos sobre Jesus, os textos seríssimos sobre Jesus e os diagramas rituais. Muito mais dentro do campo da cabala, né, que é um campo de misticismo e de feitiçaria da interpretação hebraica. Mas veja aí os diálogos de Jesus. Aí tem 9 livros dos diálogos de Jesus. E nós encontramos, inclusive, o Evangelho de Judas, que foi um dos maiores problemas que nós tivemos posteriormente, não naquele tempo, mas posteriormente, né, que descobriram, e os nestorianos, né, utilizavam, que era uma seita católica, né, utilizavam. Nós temos aí esses dois grandes problemas, que foi o Evangelho de Judas, e agora um que está sendo muito destacado, que é o Evangelho de Maria Madalena, né, com a mentira de que Jesus casou com Madalena e teve um filho. E esse filho seria o Santo Graal, né, o cálice que tem o sangue, então é uma criança que tem o sangue de Jesus. E agora tem até esses filmes, né, que fizeram, livro que fizeram, né, do Código da Bíblia, o Código da Vinci, né, mas a igreja já discutiu isso e não reconheceu, tá? Temos os textos aí de Jesus, mais 4. Temos também aí os setianos, que era uma seita, né, que tinham também mais outros textos, vocês estão vendo aí, depois vocês podem parar e ver, nós não vamos parar agora. E temos também os rituais dos diagramas, né, que são os diagramas ofitas e o livro de Jeú, né? Voltando aí um pouquinho nos 7 anos, aí apócrifo de João, o evangelho copta, inclusive tem a igreja copta, né, lá no Egito, copta de Paulo, o Protenóia. Então esses aí depois vocês podem parar e ver todos esses apócrifos, vocês estão vendo que são muitos apócrifos. É lógico, se escreveu muito sobre Jesus. Quem não escreveria? Se você vivesse naquela época, você escreveria também. Nós escreveríamos vários livros. É bons livros, alguns são bons, outros são muito ruins, né? Porque alguns falavam mentiras dentro de propostas de heresias, né? Doutrinas que não eram a verdade, como o caso dos gnósticos, né? E também dos judaizantes, como o caso dos ebionitas, né? Que queriam falar que a gente tinha que voltar e ser salvo pela lei, né? Então a gente termina essa parte que fala dos apócrifos do Novo Testamento, né? Depois você pode parar e ver com calma esse monte de livros que tem. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução da Bíblia. Nós acabamos aí falando apócrifos do Velho Testamento, na parte anterior, e agora do Novo Testamento. Deus abençoe.